A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita honra, muita alegria poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Cafarnaum, privilégios perdidos. Queridos, quando estudamos os evangelhos, percebemos que a cidade de Cafarnaum foi uma cidade muito privilegiada. E por que ela foi muito privilegiada? Em primeiro lugar, porque Jesus morou em Cafarnaum. Os evangelhos nos mostram que Jesus nasceu em Belém da Judéia, conforme Mateus capítulo 2, versículo 1. E depois Jesus mudou para Nazaré, onde fora criado. E em Mateus capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que Jesus mudou de Nazaré para a cidade de Cafarnaum, que ficava a cerca de 16 quilômetros de Nazaré. Mateus 4,13 diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Então veja, amados, que dentre tantas cidades que Jesus poderia ter escolhido para habitar naquela época, ele escolheu a cidade de Cafarnaum. Que grande privilégio foi para os moradores daquela pequena cidade do norte de Israel. Mas, além de habitar em Cafarnaum, os evangelhos também nos mostram que Jesus operou ali muitos milagres. Por exemplo, foi em Cafarnaum que Jesus curou o servo de um centurião romano, conforme Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Foi também em Cafarnaum que Jesus libertou um homem que estava possesso de espíritos imundos, conforme Marcos capítulo 1, versículos 21 a 27. E foi também em Cafarnaum que Jesus curou um homem paralítico que tinha sido enviado até ele ou conduzido até ele por 4 outros homens. E em Lucas capítulo 4, versículo 23, Jesus disse algo muito interessante que corrobora com essas verdades que estamos dizendo. O texto diz assim: E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Queridos, nessa ocasião, Jesus estava morando em Cafarnaum, mas ele tinha ido visitar Nazaré, a cidade onde ele fora criado. E depois de ele ter visitado uma sinagoga e ter lido no pergaminho um texto do profeta Isaías que falava do Messias, ou seja, do próprio Jesus que estava ali diante deles, depois disso Jesus disse que, abre aspas, eles pediriam para que ele fizesse milagres como ele havia feito em Cafarnaum, fecha aspas. Ou seja, através dessas palavras de Jesus, nós também podemos entender que ele fez muitos milagres em Cafarnaum. Então percebam que grande privilégio teve a cidade de Cafarnaum. Além do próprio Jesus habitar entre eles, ele também operou muitos milagres na presença deles. Mas você pensa que acaba aí o privilégio de Cafarnaum? Não. Além de toda essa graça divina, Cafarnaum também teve o grande privilégio de ouvir a palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Glória a Deus. É interessante que no versículo 22 diz que eles ficaram maravilhados com os ensinos de Jesus. O texto diz assim: E maravilharam-se da sua doutrina,
porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então veja, queridos, quanto privilégio os moradores de Cafarnaum tiveram. Jesus morando entre eles, eles contemplaram muitos milagres que Jesus realizou e ainda ouviram vários ensinos inigualáveis proferidos pelo Mestre. Agora, sabe o que me espanta e creio que também espanta aqueles que estudam a palavra de Deus sobre os moradores de Cafarnaum? É que, apesar de todo esse privilégio que eles tiveram, eles não se converteram a Jesus. É claro que eu não estou aqui generalizando, mas o que dá a entender é que a maioria deles não se converteram a Jesus. Eles não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E diante disso, Jesus proferiu essas duras palavras contra Cafarnaum que lemos aqui em Mateus capítulo 11, versículos 23 e 24. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que palavras duras foram essas que Jesus disse contra Cafarnaum? Mas qual é aqui a lição para nós? Queridos, à semelhança de Cafarnaum, nós hoje também somos grandemente privilegiados. À semelhança de Cafarnaum, temos a presença de Jesus entre nós através da pessoa do Espírito Santo. Temos contemplado muitos milagres que Jesus operou na vida de muitas pessoas e na nossa própria vida também. E além disso, temos tido o grande privilégio de ouvir a sua palavra. E diante desses e muitos outros privilégios que temos tido, não podemos, à semelhança de Cafarnaum, viver um cristianismo pela metade, ou seja, somente de admiração das coisas divinas. Mas todo esse privilégio deve nos levar a firmar um compromisso sério com o Senhor. Porque se todos esses privilégios, amados, não causarem essa mudança de vida em nós, então o mesmo juízo que Jesus disse sobre Cafarnaum será também nosso juízo. Então reflita sobre isso, meus amados. Não faça como fez Cafarnaum, que diante de tantos privilégios, eles não se converteram a Jesus. Todos aqueles privilégios foram privilégios perdidos. Mas faça diferente, desfrute desses privilégios concedidos por Deus, mas acima de tudo, entregue a sua vida ao controle dele. Deixe ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Amém, meus amados, que Deus abençoe abundantemente a sua vida e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.